Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à 4ª semana acadêmica de biomedicina. É um prazer muito grande recebê-los aqui, alunos de biomedicina, professores do curso de biomedicina, convidados. Esse momento, acho que para a professora Aline, para mim, é um momento muito especial. É a realização de um sonho. Acho que é a primeira semana acadêmica que a gente consegue, assim, passar assim, meses, né, preparando, idealizando, com a ajuda de alguns de vocês, né, que alguns de vocês também participaram da idealização desse momento. Então, é com muita alegria que a gente inicia hoje a semana acadêmica com a mesa redonda Café e Carreiras, o Universo Biomédico. Para a mesa redonda de hoje, a professora Aline vai receber alguns convidados para um bate-papo descontraído, um bate-papo super informativo e nós esperamos que vocês aproveitem bastante. Então, nesse momento, os biomédicos convidados falarão um pouco da sua trajetória, da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, e vocês poderão tirar dúvidas, fazer perguntas para eles ao longo do bate-papo. Então, se vocês tiverem algum interesse em perguntas, levantem a mão, nós iremos até vocês e vocês farão a pergunta para o nosso convidado. Sintam-se em casa, tá? Sintam-se à vontade. Nós estamos entre amigos, então aproveitem a oportunidade. E mais uma vez eu agradeço a presença de cada um aqui. Professora Aline, vamos começar? Você, professora doutora Aline Lisier Ramos, por favor, se dirija à sua sala de estar para receber os seus convidados. A biomédica mestre Anne Beatriz Bortolucci Galizioli. Por favor, Anne. Temos a honra também de convidar para o nosso sofá o biomédico Éder do Nascimento Ruete. Por favor. Convido a biomédica Lara Beatriz Jardim Flores para Convido a biomédica Rayane Paola Zanelli Protti para compor a nossa sofá. Convido a biomédica Erben Cirilo Pereira da Silva. Convido a biomédica Ana Carolina do Carmo Pavanelli. E convido a biomédica Melissa Sinclair da Silva para compor o nosso sofá. Convidados, muito obrigada pela presença de todos. Com certeza será um grande evento com vocês aqui conosco. Sintam-se à vontade e Aline, agora a palavra é sua. Você está sem o seu microfone, né? Agora tá, se eu ligar, né? Boa noite para todos, boa noite para os meus convidados. Podem se servir nosso café. A gente gostaria de saber um pouquinho sobre a trajetória de vocês, sobre como foi se formar, porque a gente tem vários alunos aqui de biomedicina, alguns começando esse ano, alguns já terminando, e é sempre aquela expectativa. A gente entra no curso, que é o curso, algumas pessoas sabem bem o que é, outras pessoas não sabem, e nós tivemos essa ideia de convidar vocês para vocês contar pra gente o que aconteceu, como foi sair dessa faculdade, tá? E acho que cada um aqui, não sei se todos se conhecem, talvez não, eu estou muito curiosa, muito prazer, Anne, conhecer a Anne, e saber um pouquinho de como é. Por exemplo, vou começar com você, Anne. Como é essa habilitação? Como foi para você? Você já escolheu, quando você saiu da sua graduação, trabalhar com imagem? Boa noite a todos. Eu falo que a biomedicina nos escolhe, né?
quando eu falei para o meu pai que eu ia cursar a biomedicina, a primeira coisa que todo mundo pergunta, o que é isso? O que faz? E o que me cativou na biomedicina foi justamente o leque de opções que a gente tem de especializações. Eu costumo falar que não tem como a gente não se encontrar em algumas das especializações que a gente tem dentro do curso. E aí comecei o curso, na verdade no início, quando eu li sobre o curso, gostei muito da área de perfusão. E conforme foi passando, tive a disciplina de diagnóstico por imagem no curso, só que eu falei, que é isso, né? Um bicho de 7 cabeças, ressonância, tomografia. Falei, não sei. Só que me formei em Marília, me formei na turma de 2011, e lá, anexado à universidade, a gente tem um hospital universitário. Só que na Unimar, assim como vocês aqui, a gente só sai habilitado em análises clínicas. E tinha o setor, né, de imagem, que era terceirizado, é terceirizado até hoje, que é a Unimagem, e lá eles abriam para estágio remunerado para alunos da biomedicina. E eu falei, eu quero esse estágio. Abriu vaga, a minha amiga que morava comigo, ela foi chamada para o estágio e eu não fui selecionada. Eu falei, por quê? O que aconteceu? E um dia minha amiga questionou, falou para a biomédica responsável lá, que era a biomédica que dava a disciplina de diagnóstico para a gente no curso. Ela falou, não tem mais vaga, se ela quiser eu posso indicá-la na anatomia patológica. Eu falei, não sei, né, microscópio. Eu falei, mas tá bom, quero estagiar. Como assim, microscópio? Que biomédica é essa? Pois é, cada um com o seu quadrado, né? Então, eu falei, tá bom, fala para ela me indicar então na anatomia patológica. E nisso passou alguns dias, a aluna que teria sido contratada, né, para o estágio não aparecia para estagiar. E a biomédica falou, não, a gente precisa que você inicie. E foi onde ela virou para minha amiga e falou, sua amiga tem interesse ainda? Ela falou, tem interesse ainda. Ela então pede para ela vir conversar com o médico radiologista. E aí eu fui conversar, era meu sonho de estágio. O médico falou, você tem disponibilidade de iniciar na segunda? Isso era quarta, quinta-feira. Eu falei, tenho. E aí, detalhe, né, que eu sempre gosto de contar essa história porque eu estava com uma viagem marcada, que eu ia ficar um mês fora do país para passar Natal, Ano Novo. E na hora, eu falei, eu não lembrei da viagem. Eu falei, não posso começar. Liguei para minha mãe e falei, mãe, cancela a passagem. Ela, inclusive, pagou até aquela multa, né, de cancelar. E eu iniciei o estágio. E eu gosto de contar essa história porque nossa vida é feita de escolhas, né, de oportunidades. E talvez se eu não tivesse escolhido o estágio nessa época, eu não estaria na área de imagem. Então foi onde eu fiz o estágio de 1 ano, junto com o meu último ano da faculdade, na área de imagem, ressonância e tomografia. Foi onde eu me apaixonei. Eu consegui incluir esse estágio como extracurricular, então eu saí habilitada da universidade também junto com análises clínicas, mas mesmo habilitada eu decidi fazer uma pós-graduação em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, e foi onde eu vivenciei mais 1 ano de estágio, meu 2º ano de estágio agora lá, dentro do hospital que é referência, né, hospital de excelência. Então foi onde a gente eu fui alimentando, né, minha bagagem e fui me apaixonando cada vez mais. Então eu falo que acho que o diagnóstico que me escolheu e são frutos de escolhas, de Deus, enfim, é uma loucura, mas não me vejo fazendo outra coisa. A gente vai indo conforme o vento vai Leva. levando. Eu falo muito, tá, gente? Você nunca trabalhou com análise? Não. Fiz uns... Duas, porque eu também não. Eu costumo falar para os alunos, eu sou uma biomédica falsa, porque eu nunca trabalhei com análises clínicas. Eu falo que na área de análise eu não sou mais biomédica, né? Se não tiver o valor de referência ali... Eu conheço mais agora. Agora que eu dou aula para eles, aí eu fiquei mais íntima da área de análises clínicas, né? Falar isso perto de uma pessoa que trabalha no laboratório clínico desde a família é difícil, né? Como foi para você, por falar nisso, entrar nessa biomedicina? Você se apaixonou, você conhece o que? Fofoca.
Eu fiquei sabendo que existia o curso de biomedicina pela sua mãe, pela professora Regina. Eu não tinha nem ideia de que existia esse curso. Não sabia? Fiquei sabendo e fui procurar saber o que era essa biomedicina, como a Ana falou, né? Porque até hoje a gente fala em biomedicina, algumas pessoas já lidam com laboratório clínico, as outras não têm ideia do que é. E você, como foi? Para mim, boa noite a todos, né? Eu sou filho de 2 biomédicos e desde muito pequeno eu sei o que é o laboratório, quem são, o que fazem, vivenciei o laboratório desde criança e foi uma escolha, acredito que fácil para mim, né? Já conhecia, eu sou formado em Ribeirão Preto em 2005, me formei em análises clínicas, me formei em biomedicina, só que me habilitei também em análises clínicas, que seria análise de alimentos e a citologia esporiativa. Eu fiz essas 3 habilitações para aproveitar um pouco mais a faculdade. Ribeirão Preto é uma cidade boa, agradável, e trabalho na área esses 20 anos, vou completar 20 anos, mas um pouco antes, né? Todas as minhas férias vinha fazer estágio no nosso laboratório, aprender a coletar, e para mim foi meio que natural a escolha da biomedicina pela família, né? As minhas colegas, meus outros convidados estão inibidas, mas gente, pode perguntar, eu duvido que vocês não tenham um monte de questões para fazer e perguntas, né? Eu já fico escutando, já fica a pulguinha aqui. Então você fez várias habilitações, chegou a trabalhar com elas? Eu trabalhei no departamento de tratamento de água e esgoto de Ribeirão Preto, do DAERP, 1 ano como estágio, mas ele estágio remunerado. E no Adolfo Lutz também era um estágio nessa área de análise de alimentos. E na citologia esporiativa, alguns laboratórios em Ribeirão faziam, e eu fazia parte, que é uma parte chata de você montar a lâmina, não tão chato como anátomo patológico, mas a citologia esporiativa também é um pouco a montagem, né? O resto é microscópio, e assim, mas foram essas experiências que eu tive nessas 2 outras habilitações que eu tenho. Depois só foi na análises clínicas mesmo. Não, é ótimo, eu ouvi isso, porque eu troco de habilitação, não habilitação, mas na área também bastante, então eu fico contentíssima e compartilhar com os alunos novos, os recém-formados, que a vida é assim, a gente vai, conforme o caminhão vai andando, a mudança vai se arrumando. Hoje a gente trabalha com patologia, amanhã a gente trabalha com genética, depois de amanhã a gente trabalha com hematologia e a gente vai caminhando. Pensando nisso, a gente tem aqui, né, convidados recém-formados e eu gostaria muitíssimo de saber como foi terminar a faculdade e escolher fazer o que você está fazendo hoje, Everly, né? Porque a gente sabe que muitas coisas não são opcionais, a gente sabe que a gente não é todo mundo que tem oportunidade de sair da faculdade, se formar e já trabalhar na área, não só em laboratório clínico, mas na área dos sonhos, que eu imagino que cada um aqui, durante a faculdade, já vá criando afinidade por alguma área, conhecendo um pouco mais das habilitações. A gente entra na faculdade, a gente não tem ideia do que é a biomedicina, né? Então, a biomedicina tem muitas habilitações, são 36 hoje, né? O ano passado foram incluídas mais 2 habilitações pelo conselho. Então, assim, como foi para você terminar? Boa noite. Na realidade, a gente tem que entender que a biomedicina ela não se limita só no laboratório, né? Ele é uma profissão muito ampla. E hoje eu faço pós-graduação em saúde pública e saúde estética, né? Mas a saúde pública, no meu primeiro ano de faculdade, nós tivemos a matéria de saúde coletiva. E ali eu já vi que eu tinha um pezinho na saúde pública, eu gostei bastante. E depois nós tivemos epidemiologia, também no mesmo ano, e no último ano gestão em saúde. Foi na hora que eu falei, não, eu vou me especializar em saúde pública. E eu acho que saúde pública, ela combina muito com a biomedicina. Porque a biomedicina a gente aprende desde de uma doença, por exemplo, a gente aprende a transmissão, o diagnóstico, a prevenção, o tratamento, a gente aprende tudo. Então a gente aprende de forma integral.
E a saúde pública é isso, é cuidar da população de forma integral. Então eu falei assim, é isso que eu quero. Então eu estou na pós, só é 1 ano e meio, eu estou há 1 ano, daqui meio ano eu me formo, e ela é mais voltada para concurso público. Então é para quem quer ter estabilidade, quem quer trabalhar em secretarias de saúde. E é o que a minha paixão é a saúde pública. Faço também saúde estética por conta da autonomia que dá a saúde estética. Faço aqui na FAI, gosto muito, mas meu pezinho é da saúde pública. Eu gosto muito, eu gosto porque você abrange, você pode cuidar de toda uma população. Você não se limita a um. Você pode fazer campanhas de prevenção, campanhas de promoção à saúde, cuidar realmente da população. Então é o que eu gosto. Então é bom que fique bem claro. Gente, a plateia vocês podem perguntar também, né? Cadê o microfone? Vocês perguntem como vocês estiverem. Nós estamos na casa de vocês, tá? A gente está na casa de vocês, o café de vocês já, vocês vão compartilhar o café com a gente também. Mas a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Eu sei que vocês têm um monte de dúvidas, porque todo final de aula vem um perguntar, tá? Então perguntem já o que vocês querem saber, tá bom? Eu fiz questão de, ter a segunda pergunta aí para você. Por quê? Porque é bom que fique muito claro. E os meus colegas que já estão há mais tempo, a Ayane está no meio ali, está um pouquinho trabalhando já, né? Mas que já estão há mais tempo, a gente sabe e quer que vocês comecem a perceber. A gente sai da graduação, a gente sai perdido, né? Vocês saíram agora. Me fala, você saiu ok? Estou segura para trabalhar? Nossa, já sei onde eu vou trabalhar? Não, porque a gente sai com o peso do título de ser biomédico e é complicado isso, porque a sua palavra ela tem um peso. Então a gente sai muito perdido. É assustador. É bom, mas é assustador. Já fala pra gente a Melissa também e depois a Ana que saíram e foram para análises. E aí, como é que vocês estão trabalhando ali? Então, eu tive a sorte, na verdade, de, antes de finalizar o curso, ter a oportunidade de começar a estagiar dentro de um laboratório. E isso fez total diferença, porque quando você está dentro da faculdade, você tem uma carga muito grande de matérias e áreas que você não sabe para onde você dá mais atenção, o que te chama mais atenção. E análises clínicas, ela não era uma matéria que me chamava muita atenção. Nunca eu pensei que eu fosse trabalhar nessa área, na verdade. Eu sempre tive muito interesse na parte de perícia criminal. Eu acho que muita gente entra no curso pensando em se formar e prestar concurso para ser perito. E eu fiz até alguns cursos mais internalizados para entender realmente o que era perícia, e eu tinha isso em mente. Aí a minha mãe até sempre ficava falando, olha lá o que você quer fazer, olha lá, não sei o quê. Aí eu fui e comecei a trabalhar com análises, e a gente ainda sente um pouco assim, não um preconceito, mas uma coisa assim meio tipo, como se fosse algo básico. Como se análises clínicas fosse alguma coisa básica. É uma atuação básica. Eu sentia isso, dentro da faculdade, porque você vê tanta coisa assim diferente, mas enfim. Quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia o que estava acontecendo. A gente via a parte teórica, mas a prática é totalmente diferente. E eu trabalho dentro de um laboratório intra-hospitalar. Então, não é só a parte da análises clínicas. Você vivencia o paciente doente, a família do paciente doente. Você vivencia, assim, muitas outras coisas. E eu acho que quando você vê que você está podendo ajudar o diagnóstico de uma pessoa que talvez esteja muito preocupada ou está diante de um parente, assim, que a gente não sabe como que tá evoluindo a doença, para onde que vai, se vai ter cura ou não. Então, fazer parte de tudo isso, eu acho que é muito gratificante para mim. Melissa, então a gente sai daquela história de biomédico só faz diagnóstico, né? Porque a maioria das nossas habilitações
são voltadas para o diagnóstico. Mas quando a gente sai da academia, quando a gente sai de dentro da faculdade e começa a vivenciar, mesmo que seja dentro do seu laboratório, no hospital, não é mais essa história de diagnóstico. Apesar de a gente não saber exatamente, né? A gente tem lá o número da nossa amostra, mas sai disso. Então, entendi o que você quis dizer, essa a vivência. E vocês estão trabalhando só um pouquinho, né? Quanto tempo faz que você está trabalhando, Melissa? Olha, contar para o pessoal. vai fazer 1 ano e 10 meses que eu estou lá no laboratório. Só que, como eu tive essa oportunidade de estar fazendo os estágios na faculdade e o estágio lá dentro, e também um pouco assim, porque assim, foi uma loucura o último ano, tá, gente? Não se iludam que não vai ser fácil. É para todo mundo. Foi bem o nosso caótico. último ano aqui já está, o sexto termo que vem se prepara, enfim. Não foi molezinha, mas eu, igual, as pessoas, elas estão no último ano e elas sempre ficam pensando, o que eu vou fazer, né? Que área que eu vou me especializar? E eu me despreocupei com isso e foquei em aprender essa parte que eu estava vivendo. Eu falei, cara, não é todo mundo que tem essa oportunidade, então eu vou aprender o máximo que eu conseguir e aí a gente vê o que acontece. Então, aí eu consegui me desenvolver muito melhor, tendo essas duas vivências, né? A parte acadêmica e a parte, né, dentro ali do hospital, simultânea. Mas, realmente, igual você falou, não é só um exame que você faz. A gente começa, igual na faculdade, nos estágios, não é um paciente que está ali. Mas quando você está no hospital e você vê que tem uma vida por trás daquele hemograma que você solta, por trás daquela urina que você lê, e você passa pelo paciente, passa pelos familiares, você vê que eles estão ali, tipo assim, o que aconteceu no exame? Deu alguma coisa? Então, realmente a gente acaba mudando a vida das pessoas, e eu acho isso excepcional. E para você, como foi? Boa noite. Eu também tive a grande sorte de começar a trabalhar com coleta no 2º ano da faculdade, né? Não era um estágio, eu trabalhava mesmo e foi um lugar que me fez crescer absurdamente. Era um lugar que eu ganhava muito pouco, né? E, enfim, mas que eu aprendi muito, porque na faculdade a gente acaba coletando os nossos amigos, então aquela pessoa vai reclamar pra você se doeu, mas você sabe que tá só treinando, sabe? Mas quando você pega um paciente, é todo um cuidado que você tem que ter, e aí você percebe, igual a Melissa falou, que aquela pessoa é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém, e aí a sua preocupação aumenta 1000% no que você vai fazer. E é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Então eu comecei com a coleta no 2º ano da faculdade e saí desse laboratório que eu estava no último ano, porque eu ia ter que fazer uma cirurgia, enfim, e acabei saindo porque eu ia ter que ficar muito tempo parada. E agora também tive a oportunidade de entrar como biomédica no laboratório de análises clínicas, sem ter começado nenhuma pós, né? E resolver viver também a análises e descobrir no dia a dia o que eu realmente gosto, o que eu não quero seguir muito, sabe? A gente começa a identificar melhor. Eu acho que na faculdade eu tinha muito a pressão de o que eu vou fazer depois, sabe? Mas eu preciso de uma pós para me destacar em algum lugar, sabe? Era isso que eu tinha na cabeça. E vivendo, eu vejo que não é tanto assim. E eu saí, lógico, com algumas áreas que eu gostava mais, e a principal é a hematologia, não tem jeito, é minha paixão a hemato, mas também é uma dificuldade, né? Cada dia é uma surpresa nova, uma célula nova que você nunca viu na vida, né? Células jovens, que querendo ou não, a gente também não vê na faculdade, é uma coisa que você aprende no dia a dia e tá tudo bem, né? E também comecei a pensar em pós, em outras áreas, pela dificuldade que eu sentia, sabe, no dia a dia, como a microbiologia.
meu Deus, a micro é muito complicada, sabe? É muito detalhezinho e ninguém conversa sobre isso. Então, às vezes a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz pela dificuldade que aquilo é mesmo, de encarar, sabe? E falar, não, eu venci isso, eu consegui fazer isso. Eu aprendi. Se eu não sabia, eu vou atrás, eu busco, me viro, mas vai sair. Sim, E aí é uma satisfação de eu fiz. Exatamente. Não foi o professor que me falou, não foi o amiguinho. Eu fui lá, eu precisei, eu fui atrás e eu consegui. E vocês conseguiram? Com certeza. As 3 são formadas, as 3 e a 4, calma, que já converso com você. São formadas aqui, agora há pouquinho vocês estavam ali sentadas, né? E vocês estão dando conta? Estão contentes? 100%. Não estão felizes porque já não tem 7, 8, uns 9 zeros assim lá na conta bancária ainda. Mas já vai ter, já, né? Então assim, por enquanto, assim, só uns 5 zeros tá bom, né? Tá bem, né? Lara, já aproveitando a microbiologia, e na verdade, o que eu quero saber é se quando você se formou também não há tanto tempo assim, você saiu e foi direto para essa área. Como foi isso? Como que você, de repente eu te conheci aqui como orientadora de estágio e agora está fazendo labromato? Como foi isso? Bom, boa noite. Eu falo que quando eu saí da faculdade eu queria abraçar o mundo. Eu tinha essa visão de, meu Deus, eu quero fazer tudo. Porque eu gosto de hemato, eu quero fazer hemato, eu quero fazer imuno, e uma coisa em cima da outra que foi para uma bola de neve. Quando eu estava no último ano da faculdade, eu trabalhava em laboratório já fazia coleta, também fiz estágio com a parte prática, a parte que a Mel falou, que a Ana falou, de estar lá, conhecer o paciente, depois ir fazer o exame. Às vezes você fica sentido pelo exame do paciente também, porque você fala, poxa, acabei de conversar com essa pessoa, olha como é que ela está. E eu saí com uma visão, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu quero fazer tudo. E quando, mais ou menos uns 3, 4 meses, eu tive que sair do serviço e acabei entrando em outro, no ramo de controle de qualidade de alimentos. E eu sempre tive um pezinho na bromata, assim, era uma das coisas que eu queria pegar pra mim. E eu comecei a me apaixonar em ver, tipo, o processo, como que é feito isso, de o alimento vai chegar na minha mesa, quem que controla que esse alimento realmente ele é bom, ele não é, o que acontece? Por causa desse emprego, eu decidi começar a minha pós em vigilância sanitária e coincidiu que abriu um processo seletivo aqui na FAI. E eu sempre tive muita vergonha de falar em público, acreditem ou não dá, falar em público para mim é um problema muito sério. E eu decidi prestar. Todo mundo falou, não, vai, e fui. Vim sem estudar muito, não tinha tempo, rodava turno, trabalhava de sábado, domingo, feriado e vim. Acabei passando e vim parar aqui. E foi onde eu entendi que eu conseguiria abraçar o mundo. Porque eu tenho a oportunidade de ensinar várias coisas para várias pessoas e não é uma única coisa. É uma matéria, igual a professora falou. Um dia eu estou na micologia, outro dia eu estou na enzima, estou na bioquímica, estou na imuno. Então, tudo que eu gosto, eu tenho a oportunidade de mostrar para alguém, eu tenho a oportunidade de ensinar. E eu fico tão feliz que ano passado eu consegui ser orientadora das meninas e esse ano elas estão aqui, elas viram o que a gente fala. Porque o estágio, a gente vai mostrar para vocês o que é, a gente vai ensinar. Só que a vivência é o que mostra o que realmente é, como realmente acontece. Na verdade, você também está começando, né? Então, assim, eu tenho um pouquinho mais de tempo. Não sei aqui, quem será que está há mais tempo nessa vida, hein? A melhor não fala sobre isso, né? Mas, enfim, a gente vai vendo que a cada 2, 3 anos a gente muda, a gente pode. O biomédico pode fazer isso. Por que o biomédico pode fazer isso? Porque a gente faz uma pós, a gente muda de área. Eu estou na análise hoje, amanhã eu não estou. Dentro de uma mesma carreira a gente muda. Dentro da análise, a gente fala análises clínicas. Gente, o que se faz dentro de laboratório? Coleta, você tem hemato, você tem bioquímica, você tem imuno. A gente tem muitas áreas dentro da patologia clínica e é uma habilitação. A minha vida toda foi academia. Então, me formei,
lá em Botucatu toda voltada. Eu não me formei nem em biomedicina, eu me formei em ciências biológicas, modalidade médica, né? Eu nem era biomedicina ainda. A minha escolha foi sempre acadêmica. Então, como a Lara está falando, às vezes a gente fica um pouco perdido, porque a gente vai conforme o vento vai levando. Eu não sei o que é biomedicina, eu não sei para onde eu vou, onde eu estou, para onde eu vou. Às vezes a gente vai se apaixonando de verdade dentro da faculdade por determinada área. E eu sou bem romântica, né? Eu ainda acredito que quanto mais apaixonada a gente estiver pelo nosso trabalho, melhor a gente vai ser, melhor a gente vai crescer, tá? Então, assim, não importa se tal área está dando mais dinheiro, ou a segunda área, ou a terceira, ou a quarta está dando mais dinheiro. Acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente é apaixonado. Eu sempre brinquei que eu caí de paraquedas na biomedicina. Foi isso que eu caí. Por quê? Eu queria fazer farmácia. Eu fiz um técnico em farmácia, né, técnico em 2016, 17. Eu gostei da parte de manipulação, porque eu gostava da parte de ficar mexendo. Nunca fui muito de microscópio também, gente, vocês me desculpem. Tá louco ver esses biomédicos? Tudo, não vão por eles, microscópio é maravilhoso. Microscópio é maravilhoso, hein? Gosto da parte de estar mexendo lá, de estar andando, de estar... todas essas coisas. E eu prestei farmácia aqui na FAI, passei, mas não abri o turno. Aí eu falo que foi de paraquedas porque eu tinha feito o Enem. Não sabe o que faz. Sabe. Eu tinha feito o Enem, peguei a minha nota do Enem, e na época que não tinha biomedicina, mas tinha Tupã. Taquei minha nota e consegui uma bolsa e fui para biomedicina em Tupã. Assim, perdido, olhei a grade e falei, bom, tem umas matérias parecidas, então dá para encarar, né? Cheguei no final do primeiro ano, eu já estava fascinada. Isso é porque só tinha sido matéria básica. Cheguei no terceiro ano, que realmente começou a clínica, foi quando eu vi que eu devia ter feito aquela faculdade mesmo. Porque eu me encantei por tanto detalhe, tanta coisa. Igual, eu me apaixonei em bromato no meu terceiro ano da faculdade. Todo mundo, mas por que você não fez engenharia de alimentos, não sei o que? Eu falei, gente, eu me vejo na biomedicina. Porque se hoje eu não estou fazendo bromato, estou fazendo memato. Por quê? Porque eu posso. Não, estou mexendo com uma urina, estou mexendo com o paciente, estou fazendo imagem também, se Deus quiser algum dia. Então, assim, é uma variedade muito grande, não é só ficar ali mexendo com aquele alimento, é você poder fazer todo o processo, né? E a gente pode mudar, não tem problema. Não tem problema. A Evelyn está fazendo estética e saúde pública. Saúde pública hoje, dentro da biomedicina, tá assim, ela vai ser, já ela vai ser a estética, né, hoje, 2024, eu imagino que a saúde pública vai ser a estética, o que a estética está sendo hoje, daqui uns 2, 3 anos, tá? Por quê? Porque a gente tem muita vaga para biomédico dentro de concurso público. E o Conselho Federal e o Conselho Regional de Biomedicina, eles estão investindo, mostrando muito, e a gente acabou de entrar nos grupos multidisciplinares. Então, a gente tem hoje em biomedicina, tem a biomedicina dentro das residências multiprofissionais, né? Então, o biomédico, ele está hoje inserido no SUS, ele está hoje inserido dentro das residências. E não é todo mundo que conhece a residência. Eu não sabia o que era residência, né? Multiprofissional. E a gente sabe que é mais uma área que a gente pode seguir hoje. E a saúde pública, não só focando em epidemiologia, mas em outras. Amanhã a gente, né, todo mundo acho que está sabendo, a gente vai ter o nosso workshop. A gente tem um workshop sobre práticas integradas, né, as PICs. E a gente sabe que tem muitas delas que estão dentro da saúde pública. Então você não precisa fazer a saúde pública, epidemiologia, para estar ali. Então você escolhe algumas PICs e você pode prestar um concurso público. E de um jeito ou de outro, se vai ganhar muitos zeros ou não na sua conta, é uma estabilidade, uma certa estabilidade, né? Porque acho que, como a gente está vendo aqui, não é muito fácil a gente começar em nenhuma área. Algumas vezes a gente já começa na área que a gente ama, outras vezes a gente começa na área que dá. Não é isso? Outras vezes a gente começa na área que dá. Eu saio da faculdade, eu preciso trabalhar. Eu vou trabalhar daquilo que dá. E enquanto eu estou trabalhando, só que o que eu não vou fazer? Eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu vou trabalhar no que dá e eu vou fazer a minha pós, não é isso? Exatamente. Hoje eu trabalho aqui na FAI como auxiliar de laboratório, mas eu não parei de estudar.
Isso não significa que eu vou parar, vou ficar aqui. Não, eu quero crescer e para isso eu vou estudar, porque a oportunidade pode aparecer amanhã e eu tenho que estar preparada para isso. Então, a questão é não pare de estudar. É isso. E a oportunidade, ela vai aparecer. Porque eu costumo dizer, eu fiz patologia, anatomia patológica, na minha iniciação científica. Então, quando eu estava lá no Unesp, deixa eu ver, eu me formei em 2002, agorinha, né? Faz só um pouquinho de tempo. Eu fiz anatomia patológica. Saí, mudo de área, como não sei o quê. Então, de anatomia patológica, fui trabalhar com farmacologia. Então, por incrível que pareça, meu doutorado é em farmacologia. Fui trabalhar na farmaco, saí, troquei de novo. Já fui trabalhar com cordão umbilical. Célula tronco de cordão umbilical, fui embora, voltei para trabalhar com biologia molecular. Que concurso que eu prestei? O concurso que eu prestei aqui, processo seletivo, na FAI, para quê? Para patologia. Tá? Então, nunca é perdido, nunca é perdido. Então, como eu falo, a gente não pode fechar porta nenhuma. Não fecha a porta. A gente tem muitas portas, não fecha. Ai, tem um evento, ai, tem esses cursos aqui, mas eu não gosto de nenhuma área dessas. Eu costumo falar, não façam o que eu fiz. Porque quando eu estava na faculdade, eu tinha um preconceito, olha isso, um preconceito com análises clínicas tremendo, porque eu sabia que eu queria academia. Eu falava, laboratório, eu não vou fazer, que isso? Eu vou para academia, eu vou fazer pesquisa. E vou fazer pesquisa. Depois eu me arrependi muito. Por que eu me arrependi muito? Porque a área de docência e pesquisa não é fácil. Não é fácil. A gente precisa de um título, stricto sensu. Você precisa ter um mestrado e um doutorado. Enquanto você faz esse mestrado e esse doutorado, a gente recebe bolsas, no meu caso, a gente recebia bolsa e a dedicação exclusiva. Só que entre uma bolsa e outra tem um período. E você faz o que com as suas contas nesse período? Se você é um biomédico que fez análises clínicas, você vai dar um plantão. Como? Eu tinha vários colegas farmacêuticos que faziam, vários colegas biólogos que faziam, e eu não podia. Então eu tinha que fazer o quê? Vender o almoço para comprar janta e me virar nesse período, né? Porque eu fui boba durante a faculdade, só que a gente é pequenininho. Eu falo, né? Vocês lá, a gente é pequenininho quando está na faculdade, a gente não tem essa ideia do que é a vida depois da faculdade. Por isso que a gente idealizou esse café aqui, para os biomédicos que já estão aqui, sejam novos ou os que estão formados há mais tempo, contar para vocês como é isso, para vocês já começarem a ter essa ideia, porque a gente, professor, na sala de aula falando, é igual o pai falando para filho. O filho não vai escutar, né? O filho não vai escutar, ele vai escutar o outro, mas o pai e a mãe não. Então, assim, vocês perceberem que a gente vai mudar de carreira, a gente vai mudar de área. Tem gente que vai ficar na mesma área para sempre? Tem, só que sempre vai fazer um curso aqui, outro ali. E, Rayane, como foi? Que, pelo que eu fiquei sabendo, né, você tinha feito ali, você fez as pós durante a faculdade, inclusive. Exato. Na verdade, eu comecei como extensão. Desculpa, boa noite. Na verdade, eu comecei como extensão, né, porque não pode fazer pós-graduação enquanto não tem conclusão. E depois eu fiz a pós. E aí, na extensão, a gente bate a matéria da pós. E de começo, quando eu fiz biomedicina, não tinha interesse nenhum na área da estética. Estética veio do nada. E quando eu comecei a fazer estética, eu falei, eu preciso mudar minha vida e preciso ir para um congresso. Preciso fazer o network. Falei, isso é essencial na minha vida e vai mudar tudo. E quando eu cheguei lá, tinha vários cursos e no mesmo horário tinha um curso de ROF. Eu falei, vou para ROF. Mas aí eu olhei o outro horário, ROF é harmonização orofacial. Harmonização orofacial. E no mesmo horário tinha estética íntima. Eu olhei aqui e falei, o que é isso? O que é estética íntima que eu nunca ouvi falar? Vou para esse negócio. Vou descobrir o que é isso. Porque eu sempre quis fazer um pouco de cada coisa, como a Lara falou. Mas a gente é assim, né? A gente é assim, a gente chega e fala assim, bom, vou experimentar tudo que der certo, a gente vai, né? Exato. Por sinal, até tenho uma formação, eu sou pós-graduada também em perícia criminal.
mas nunca fui apaixonada, nunca foi aquilo. Cheguei a ir para Maceió para prestar um concurso, mas não prestei. E foi essa loucura, conheci a cidade, que eu amei. Foi pra praia? Exatamente. E quando eu conheci a estética íntima, eu me apaixonei e eu falei, eu quero ir para essa área. E todo mundo sempre fala, a área da estética íntima é muito boa porque tem pouca intercorrência. Então, eu vou para essa área com certeza. Claro que não é assim, né? Quando a gente chega lá, a gente entende que a anatomia tem que ter muito cuidado, principalmente porque você está mexendo com um órgão que gera uma vida. Então, tem que ter muito cuidado. Mas a estética íntima ganhou meu coração e depois que eu conheci ela, eu fiz mais 10 cursos na área da estética íntima, porque eu falei que eu queria ser conhecida como expert em estética íntima. Ô, Rai, como que foi a adesão assim, das pessoas quando descobriram que você estava com a estética íntima? Porque não é uma coisa que a gente vê, né? Geralmente é facial, é corporal, mais íntima. Exato, tem um tabu muito grande. No começo as pessoas falam assim, ai, que vergonha, eu não vou ficar pelada na sua frente. E aí você tem que começar a conquistar o público. Foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi algo inovador, porque eu fui a primeira pessoa a trazer a estética íntima para o interior. Então, ao mesmo tempo que as pessoas tinham vergonha, as pessoas se interessavam por ser algo novo, por imaginar que não podia ser tratado. Coisa diferente, né? Eu tenho uma amiga também que ela é biomédica esteta. Ela tentou a estética íntima. Ela começou com a parte de clareamento, mas ela percebeu um tabu tão grande nas pessoas, uma resistência, tipo, mas eu não quero, eu tenho vergonha, e ela acabou desistindo. Porque como ela trabalhava com outras áreas, ela dava mais, né, tipo, atenção, ela falou que era uma área que ela gostava, só o público não aceitou, né, direito. Sim, por sinal, a estética íntima, por incrível que pareça, é muito mais difícil na área feminina do que na área masculina, porque a gente tem esse lado mais tímido, diferente do homem, que quando ele quer mesmo fazer o procedimento. Mas muitas vezes as pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas você vai falar de estética íntima, você não tem vergonha? E eu falava assim, mas você acha vergonhoso um cirurgião plástico postar uma mama que ele fez? E o povo sempre falava, não. Eu falava, então por que ter vergonha de falar sobre estética íntima? Porque na verdade você está ajudando a autoestima da pessoa, né? Se ela te procurou é porque ela tem uma insegurança, ela tem alguma coisa, então você está fazendo uma coisa que vai fazer ela se sentir melhor no final. Exatamente. São poucos pacientes que não saem chorando. A maioria, eles falam, nossa, você resgatou algo que não tinha dentro de mim. A área da estética, normalmente, ela tem esse poder. Por mais que não é uma área assim, eu tenho cursos isolados dentro da estética, limpeza de pele, microagulhamento, massagem, mas é uma área que eu acho muito bonita, porque você tem o poder de transformar uma pessoa, né? Seja por dentro, seja por fora, porque quando você melhora a autoestima dessa pessoa, ela já vai sair de lá outra coisa, ela vai sair mais feliz, ela sai emocionada, não tem jeito. Exatamente. A estética é outra área que eu tinha um preconceito fenomenal, né, com a estética. E assim eu falo que Deus é muito justo, né, ele sabe o que faz. Porque eu cheguei a fazer a pós em estética. Não tenho habilitação, porque como todo aluno, né, então assim, a gente sentou na cadeirinha de aluno, fica ali, eu não fiz o estágio, não entreguei estágio. Mas o bonito é essa parte, de você, e quando eu decidi fazer, eu lembro até hoje, foi uma coisa que me marcou muito. Eu lembro de eu estava em Campinas ainda, um taxista, e ele falando, né, que, porque pra mim estética era futilidade, né, falou, nossa, isso é futilidade, não vou trabalhar, eu quero fazer a diferença, a estética que eu vou fazer a diferença. E tem muita gente que não tem ideia, acha a estética só a superfície e a beleza, mas esse taxista, ele falou assim, olha, eu paguei para minha esposa, eu guardei dinheiro um tempo X para ela fazer esse procedimento. A gente quase se divorciou, porque minha esposa, ela tinha muito problema, assim, ela se achava feia, com mancha no rosto, enfim. E ele falou, com o procedimento, ela é outra mulher. Eu vi que o problema não era o meu casamento, não era a minha casa, os meus filhos, o excesso de trabalho, a sobrecarga diária. O problema era a autoestima dessa minha esposa. Depois que ele falou isso, eu continuei o
isso. Eu falei, bom, peraí, né? Então, se a gente pensar por esse lado de, lógico, muitas pessoas vão fazer 1000 procedimentos sem precisar, né? E como me ensinaram lá na pós, a gente vai fazer porque a gente vai gastar e ganhar dinheiro, né? A gente vai fazer, mas muitas delas nem sabem que aquilo incomoda tanto. Sim. Na verdade, eu sempre falo muito que a gente às vezes tem que demitir nossos pacientes. Não é porque o meu paciente quer pôr 2 ml de boca que eu vou colocar. Se ele não tiver indicação, eu não vou fazer. Antes do dinheiro vem meu nome. E eu sempre falo muito isso. E além de tudo, eu gosto de dormir em paz. Dormir na cabecinha, no travesseiro e saber que ninguém vai me ligar falando que tá algo errado. Então, a gente gosta, né, de ficar tranquilo ali com a nossa consciência. Anny, fale para mim, porque a gente fala diagnóstico por imagem, né? E a gente sabe que a gente tem 2 habilitações. Raio-X é uma e diagnóstico por imagem é outra. Qual é a sua habilitação? Você trabalha aqui, eu não sei se o pessoal sabe, como você veio parar em Adamantina, para começar, né? Você falou que você se formou lá no Mar, fez o seu curso. Como você veio parar aqui? Eu me formei em Marília, fiz meu primeiro estágio em Marília e eu já sabia que eu queria fazer a pós-graduação no Einstein. Quando eu me formei, não tinha residência em diagnóstico por imagem, ainda que hoje tem no Sírio-Libanês. Então, na época era uma prova, né, para pós-graduação, e você tinha a escolha de estagiar 1 ano dentro do hospital, só que é um estágio não remunerado. Então, eu teria que ficar em São Paulo, né, despesas, só que sempre foi o sonho. E aí, quando você presta a prova para pós-graduação no Einstein, você escolhe qual área você quer estagiar. Então, dentro da biomedicina, no diagnóstico por imagem, que é o nome da pós-graduação, você escolhe estagiar em ressonância magnética, tomografia computadorizada ou medicina nuclear. A medicina nuclear abrange parte de densitometria óssea, cintilografia óssea, e hoje os PETs estão dentro da menu também, né? PET-CT, PET-RM. E eu optei por ressonância magnética, então eu sou habilitada em diagnóstico por imagem com especialização em ressonância magnética. Então eu estagiei 1 ano dentro do Einstein lá e terminei a pós num sábado. Na quarta-feira eu estava empregada em São Paulo, na rede DASA, que é a rede do Delboni Auriemo, Lavoisier, e foi onde eu mais saber que você tem contato com DASA. Bom saber que você tem contato com DASA. E foi onde eu mais aprendi. Gente, São Paulo é ótimo para recém-formado, né? Então eu falo, quem tiver oportunidade, vá, porque o biomédico em São Paulo ele já está muito mais conhecido, né, do que o interior. Graças a Deus está conhecendo os biomédicos nas diversas áreas de atuações. Mas em São Paulo eles abraçam muito os recém-formados, porque eles gostam dos profissionais recém-formados que chegam sem vícios, né? Não vem com os vícios antigos, então eles treinam como a empresa quer. Então, eu fui contratada como cobertura de unidades da rede DASA. Então, cada mês eu estava numa unidade DASA diferente que eu ia cobrir as férias dos biomédicos. Então, foi onde eu trabalhei com várias marcas de ressonância. Então, eu aprendi a manusear várias plataformas, trabalhei com 3 Tesla, trabalhei com e-mail, trabalhei com a ressonância dedicada, que é uma mini ressonância que faz só extremidades para quem tem fobia, que é o nosso grande problema em ressonância ainda, né, a claustrofobia. Então, trabalhei com alto campo, baixo campo, e foi onde eu comecei na carreira. E vocês falando de remuneração, eu lembro muito bem que eu falo que a remuneração, não vamos ser, né, hipócritas de falar que ninguém quer ganhar dinheiro, mas é uma consequência, porque meu primeiro emprego em São Paulo sobrava acho que R$100 no meu salário, porque aluguel, financei um carro. Que sobrava. Minha mãe ficava com tanta dó que eu não conseguia vir, né, nos feriados, eu não comprava mais nenhuma blusinha. Uma dó, que deram uma blusinha. E às vezes ela comprava uma blusinha, não, pra você, então, mas foi onde eu mais acumulei ali bagagem. E eu sempre falava, né, dei aula na UNOeste, vou chegar lá, dei aula durante 7 anos no curso de biomedicina na UNOeste, e eu falo, gente, vai CLT, assina essa carteira, depois que vocês tiverem carteira assinada, a gente começa a exigir alguma coisa.
porque foi onde eu mais aprendi. Mas logo depois eu fiquei 8 meses trabalhando em São Paulo, eu já tive proposta de voltar para o interior, colocar uma ressonância em Oswaldo Cruz, que é a minha cidade natal, e voltei, né? Porque é difícil, a São Paulo é maravilhoso, só que é um caso de amor e ódio, né? Adaptação, eu não tinha nenhum familiar lá, então acabei voltando e foi onde a docência caiu no meu colo, porque lembra do meu primeiro estágio em Marília? A biomédica de Marília passou no concurso da UNOeste, na área de diagnóstico por imagem, e conforme as turmas foram crescendo, veio a necessidade de contratar mais um biomédico para o estágio, né? Porque na UNOeste, os alunos saem habilitados em diagnóstico por imagem e análises clínicas. Então, no 7º termo, eles fazem o estágio de 500 horas dentro do hospital regional, e no 8º termo eles fazem o estágio de 500 horas em análises clínicas. Então, foi onde essa biomédica de Marília me indicou lá em Prudente e eu fui contratada na UNOeste. Então, assim, por isso que eu falo que nossas escolhas vão acarretando também nosso destino. Porque se eu não tivesse começado naquele estágio, se eu tivesse optado por viajar, eu não teria conhecido a Gi, que se tornou uma grande amiga minha, e eu não teria ido para Prudente, né, na parte da docência. Nunca tinha pensado em docência na minha vida. Eu sempre gostei do tete-a-tete com o paciente, sempre pensei, quero uma habilitação que me dê contato com o paciente, não quero ficar sentada atrás de um microscópio o dia inteiro. Olha o microscópio. Eu falo que isso é muito belo na biomedicina, porque o que seria da micro se todo mundo quisesse a micro, né? Então, é por isso que a gente tem tantos bons profissionais dentro da biomedicina. Então, foi onde eu entrei na UNOeste, lecionei lá por 7 anos toda a parte de diagnóstico por imagem. Entrei para o estágio, mas depois veio anatomia, veio física das radiações, veio diagnóstico por imagem. Hoje ainda estou na pós-graduação em diagnóstico por imagem da UNOeste, que lá eles também fazem um foco em ressonância, tomografia e medicina nuclear. Inclusive, vem muitos biomédicos duais, tem que lecionar lá na pós. Mas a graduação foi uma escolha minha por conta familiar, né? Engravidei, vim embora para Adamantina e eu já tinha me programado, né? Quando eu engravidasse, eu falei, provavelmente não vou conseguir ficar nessa loucura, porque eu trabalhava muito. A gente sabe que o dar aula não é só sala de aula, né? Uma loucura à noite, de manhã, você está montando aula, estágio. Então, foi uma programação mesmo, acabei vindo para Adamantina, continuei ainda no EAD, no semipresencial da biomedicina lá, só que chegou num ponto que custo, né, benefício não dava mais. E eu tenho pós em biomedicina estética também, depois do mestrado. Eu fiz o mestrado, terminei o mestrado e comecei a pós em biomedicina estética, pensando na autonomia. Falei, vai que um dia, né? E quando eu vim para Adamantina foi uma opção, né? Meu marido ainda falou, monta uma salinha para você, né? Vamos investir na estética. Só que eu falava, não é o que eu gosto, não quero ficar o dia inteiro fazendo estética. Então, por isso que eu falo, façam com amor, né? A biomedicina estética dá um retorno, só que também é suado, né? No começo, vocês sabem que toda habilitação, mas você vê que quem faz por amor prospera, né? Então eu acho que é esse o segredo. Lógico, como eu repito, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas eu acho que isso acaba sendo uma consequência de quando a gente atua com amor. E aí eu vim para Adamantina, voltei a trabalhar sem ser da área, né? Meus pais têm comércio, então fui para o financeiro da empresa aqui de Adamantina. E um dia me ligaram da Examina, que colocaram a ressonância aqui, né, que é a clínica anexada à Santa Casa, e que eles precisavam de um profissional para tocar a ressonância. E eu falei, o quê? Quando que eu imaginei, né, que em Adamantina eu conseguiria me encaixar novamente. Eu tinha até dado baixa no meu CRBM. Eu falei, não vou pagar a anuidade, né, não estou atuando. Sim, a anuidade está baratinha. E aí, então assim, eu falo que Deus também vai trilhando, né, nossos caminhos, porque eu falei, lógico que se me chamassem para trabalhar com raio-x, com tomografia, eu iria, mas ressonância é minha paixão. E aí estou aqui na Clínica Examina, né, na parte da ressonância. A gente atende externo, atende os internos, não atende pronto-socorro porque não é um exame de urgência e emergência, né, como tomografia e raio-x. Mas está atendendo todos os convênios, SUS, então a agenda está lotando. E é minha paixão.
Então voltei para a prática e era o que eu sentia falta na docência também, né? Por mais que a gente estava no estágio, a gente não sentava no aparelho para fazer o exame. Então a gente acaba sentindo falta ali. E aí cada paciente que a gente atende, né? O que me encanta muito na imagem é isso. Eu posso fazer 10 exames de crânio num dia, só que cada um vai ser um está fazendo para Alzheimer, outro está fazendo por conta de uma cefaleia, outro está fazendo por conta de uma alteração visual. Eu preciso avaliar a creatinina daquele paciente se eu posso injetar contraste endovenoso nele. Então, assim, nós temos um protocolo dentro do exame, mas cada paciente é único. Você tem que enxergá-lo como um todo e não como uma ressonância de crânio, né? A parte de humanização também, que está vindo muito forte na biomedicina, eu acho importante. Então a gente fala bastante, né? Acho que todo mundo está percebendo que o biomédico, ele não é uma habilitação só. Então hoje a gente tem uma média de 2 ou 3 por biomédico, né? Eu sempre falo para vocês, para todo mundo, eu falo, olha gente, vamos sair, vamos fazer coisas diferentes, a gente precisa conhecer, né? Então, rodinha no pé, asinha nas costas, vamos conhecer, vamos sair e voltar. Mas não significa que se a gente trabalha num lugar só, a gente vai fazer uma coisa só. Como que foi para você? Aqui você tinha família toda na análises clínicas e você fez algumas áreas diferentes. Porque até agora a gente está falando, eu saí, fui viajar para fui para São Paulo. Você fez aqui, você tem um laboratório, só que você se interessou por áreas completamente diferentes também, se a gente for pensar, né? Assim, dentro da análise. Na época, a faculdade a qual eu fazia, Barão de Mauá, ela nos dava essas habilitações lá. Então eu fiquei um ano a mais, fiz, porque lembro que em várias cidades que tinham o departamento de água e esgoto, não era Sabesp, não era da estatal, era municipal. E ali estava precisando e os biomédicos. O que o biomédico tinha de diferente do biólogo e do químico que estava lá? O biomédico podia mexer com a análise, com a microbiologia, e também com as análises físico-químicas. Que aí ficava o biólogo com uma coisa e o químico com a outra. O biomédico fazia ambas e assinava por ambas. E as cidades estavam procurando biomédicos com essa habilitação naquela época. Hoje eu vejo estética na nossa época não tinha, estava começando a imagem quando nós nos formamos, mas eu tinha certeza que voltaria para a Adamantina, né? Então voltaria com a maior bagagem possível. Mas olha, e a outra citologia explorativa, que até hoje, se precisar, dá para ser utilizada, dá para ler uma lâmina, não tem que ter a prática, né? Mas isso que eu ia perguntar, né? Porque a gente vai fazendo e algumas coisas a gente abandona, né? Como ela falou, eu tinha abandonado. Mas, assim, você deixou algumas hoje, né? Na área que você trabalha, pensando na tóxico, né? Que é essa área ambiental, e na esfoliativa, e no que você trabalha hoje na clínica. Você sente uma saudadezinha dessas outras áreas? Você se enxerga trabalhando? Se aparecer, se alguém chegar para você e falar, olha, é o seguinte... encara, né? Vamos, mas tem que lembrar alguma coisa. Principalmente na análise ambiental, que é um pouquinho... Essa área é uma área bem diferente, né? A análise ambiental. E a gente tem a toxicologia como habilitação e tem saneamento como outra habilitação. E é uma área que a gente não conhece muito, né? Não sei se vocês conhecem. É uma área que ainda dá dinheiro, apesar de não ter muita procura, né? Porque hoje a gente tem outras que são a preferência. Então, estética, a criminalística, apesar de não ser uma habilitação, mas é uma carreira, a gente presta concurso e com outras habilitações a gente consegue fazer esse edital. A tóxico, eu sei que dá dinheiro, eu tenho um amigo que se formou comigo, ele tem uma empresa e ele não ganha pouco. Acho que foi o único concurso público que eu prestei foi para perito criminal. Você prestou para perito também? Pode contar essa história, como é que é isso? Gente, é assim que a gente fica sabendo das coisas, vocês estão vendo? Biomédico é 1001 utilidades, como é que é essa história? Quando meu filho nasceu... A gente promete que é a última, depois a gente vai tomar um cafezinho, né? A Ana está fazendo assim, a gente toma um cafezinho e a gente volta. Eu tive um professor de toxicologia e farmacologia que era perito criminal em Ribeirão Preto. Ele era policial, né? Policial, por hoje é polícia científica, na época era um braço da civil,
era um braço da civil, hoje já existe a científica, e eu gostava muito dele. E ele me mostrava como fazer por envenenamento e tal. Não tinha CSI, só assistia CSI? Mas era mais ou menos isso, pegar as vísceras de um animal para saber do que ele foi, como ele foi envenenado. Não muito isso não, porque metade do primeiro ano quer a perícia, pelo amor de Deus, agora sim. Legal. Ele levava, mostrava as coisas nas aulas de toxicologia, e aí nisso eu vi e gostei. Surgiu a oportunidade de prestar em Presidente Prudente. Teve aqui, só que eu tinha nascido meu filho, acho que meu filho já tinha 1 ano, eu fui prestar e fui me preparar para essa, e foquei muito em estudar português, estudar matemática, estudar direito, estudar as áreas, que não era minha área. Eu acabei até gabaritando algumas dessas e quase zerei em biologia, porque eu estudei e não fui habilitado a passar, eu não passei por isso. Porque eu falei, biologia não precisa estudar, nem química, nada, tá tudo mais. Eu fui lá e quase não errei ali e acabei não passando. Mas foi a única vez que prestou um concurso, foi nisso. Era por ter conhecido o trabalho de um perito criminal, visto de perto, pelo meu professor na época em Ribeirão Preto. Quem sabe? Ai, a Aline vai mais alguma coisinha? Aline, vamos fazer uma pausa para o cofre? Convidados, obrigada pela primeira rodada de conversas. Pessoal, nós temos aqui uma mesa com café, bolachinha, suspiro, churros para vocês. Nós vamos fazer uns 15 minutinhos de intervalo, acho que é suficiente para todo mundo se servir. Depois a gente volta com mais uma rodada de conversa, pode ser? Meus convidados são vocês também, né? Vocês estão muito quietinhos, eu duvido que não tem nenhuma pergunta. Vocês também são nossos convidados. Vocês tomaram o café de vocês ali. Ninguém tem nada para perguntar. Como? Pega o microfone então, vamos perguntar. A gente está na nossa casa. Nós estamos aqui na nossa casa. Boa noite. Minha pergunta é para o Éder. Como foi a escolha da sua faculdade tendo 2 biomédicos em casa? O curso ou a... O curso, tipo assim, você se comparou com eles depois na profissão? Foi a convivência com os meus pais e, olha, por conhecer e saber que eu gostava muito da área de saúde, e eu fui para esse curso justamente por conhecer bem, por ter visto a vida de 2 biomédicos. Entende? Aí foi a minha escolha, foi tomada assim por conhecer. Tá bom, muito obrigada. Gente, a Lívia queria fazer uma pergunta e ela tinha me falado. Para quem? Oi. Na verdade, não era uma pergunta assim, mas no geral para todos. É que a gente aqui, todo mundo, vai se formar agora, falta poucos dias, menos de um mês, e tá todo mundo desesperado, a gente não sabe o que fazer. A gente tá tipo, meu Deus, de estudante de biomedicina para desempregado. Aí a gente tá desesperado e a gente queria um conselho, tipo, como que é? O que a gente faz? Posso começar? Tigrinho. Influencer. Não. Bom, vou começar respondendo eu. Eu me formei em Ribeirão Preto. E em Ribeirão Preto tinha muito biomédico e um mercado de trabalho assim, saturado com os biomédicos lá. O que eu fiz? Ninguém queria trabalhar de madrugada. Eu ia lá dar plantão, sabe, pegar experiência. Que nem eu disse, fui para fazer análise ambiental, que é análise de alimentos, tudo. Consegui um estágio remunerado no departamento de água e esgoto. Aí depende do quanto você se mexe para ir atrás, trabalhar no laboratório. Eu fui na citologia esfoliativa, me colocou dentro de um laboratório particular. A experiência minha em coleta,
desde o meu primeiro ano de faculdade, quando eu vinha para a minha cidade nas férias, eu ia para o hospital e fazia esse estágio de coleta, tá? E essa experiência me colocou dentro de alguns laboratórios para fazer coleta externa. Eu tinha carro, eu dirigia, ou tinha um motorista do laboratório. A tua experiência, o que você se focar e passar a fazer, só tem a te ajudar. E isso estava em Ribeirão, entende? Eu não estava no laboratório da minha família. E eu fui buscar isso com essa experiência que eu fui adquirindo durante o curso e com os estágios. A melhor coisa para arrumar o trabalho é trabalhar, né? Você ir atrás. Pessoal, presta bem atenção. Ele tinha família, tinha um laboratório. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando a gente está sentadinho ali no lugar de aluno, a gente não escuta e os outros falam. Vai atrás, como ele acabou de falar. Então ele fez vários cursos, foi conquistar o caminho dele. Apesar, ele poderia ter ficado em casa, vou trabalhar aqui. Não, foi atrás. Depois você muda de ideia, não tem problema. Você volta e você trabalha ali no que você tem. Ou você muda de área, por exemplo, a Anne, você faz uma coisa, depois você volta. Nunca é perdido, o biomédico nunca é perdido. Que a professora Aline está dizendo, quando a gente acabou a faculdade, eu e alguns amigos, nós fomos fazer, a primeira pós-graduação minha foi hematologia, eu fazia em Rio Preto, amigos que formaram comigo de Minas Gerais, a gente vinha, então eu encontrava eles legal uma vez por mês. Essa de estar pronto para a hora que chegar a oportunidade, na cidade desse amigo meu lá, surgiu uma vaga para professor de parasitologia. E eu e ele odiávamos a parasitologia e gostávamos de hemato. Hoje ele é um professor que está lá, ele parou a pós-graduação e foi a pegar essa oportunidade que apareceu. Até professor, ele não queria ser professor. Ele acabou sendo professor, surgiu a oportunidade e ele encarou. Tá? As coisas vão acontecendo se você estiver lá. Na minha área, né, dentro da vivência que eu tenho em diagnóstico por imagem, estava até comentando com o pessoal, o biomédico ele começou a ser conhecido na área da imagem em grandes centros já há muito tempo, né? Então São Paulo, você pega ressonância e tomografia, são só biomédicos. Os tecnólogos, os técnicos, eles ficam mais na parte do raio-x. E quando eu estava na UNOeste, todas as clínicas de imagem de Prudente não tinham biomédicos. Então eu acompanhei essa transição. Então começaram a formar as primeiras turmas de biomedicina e os alunos começaram a se inserir dentro das clínicas de imagem de Prudente. E no início foi aquela história do posso assinar os dois. O biomédico na área da imagem, ele pode trabalhar 40 horas semanais. Os técnicos, eles só podem trabalhar 24 horas semanais. Então as clínicas falaram, opa, um biomédico substitui 2 técnicos, né? Então no início as clínicas começaram a contratar os biomédicos questão financeira mesmo. Mas o que eles começaram a perceber? A atuação do biomédico dentro da imagem. A diferença do entendimento de um protocolo. Que eu falo muito, não sejam apertadores de botão, né? Se eu treinar a minha filha de 3 anos para fazer um exame de tomografia onde ela tem que apertar, ela vai apertar. Então a diferença é você saber o que você está fazendo, saber olhar uma imagem. Nós não somos radiologistas, né? A gente não vai laudar o exame, só que a gente entrega o exame mastigado. E os radiologistas costumam falar que nós somos os olhos deles, porque eles não veem o exame por completo, né? Um localizador mesmo, ele não vê. Então, às vezes, chega lá um pedido para mim de ressonância de coluna lombar. No localizador, eu vejo que o paciente tem uma massa enorme anexada ali à coluna. Na hora que eu for programar meu exame, eu não posso ignorar aquela massa. Eu preciso inserir nos meus cortes para mostrar para o radiologista que a gente viu aquela lesão. E ele sugerir um outro exame no laudo. Então, eu acompanhei essa transição e isso que o Éder falou, a gente vê muito na prática. As oportunidades aparecem, nós temos que estar prontos, às vezes não, né? Às vezes a gente encara sem estar pronto mesmo, mas agarrem as oportunidades, algum norte vocês têm, né? Isso eu não quero, isso eu quero. E assim, gente, no começo vai, né? Quem tiver coragem, vai para São Paulo. Eu entrei no vagas.com, tem até hoje o site, tem muita vaga para biomédico lá. Então eu foquei na área de biomédico imaginologista, né? Tem muita
vaga, tá, gente, na área da imagem. Faltam profissionais, a área da imagem está crescendo muito. Hoje, dificilmente um médico fecha um diagnóstico sem um raio-x, um ultrassom, né, uma ressonância. Então, vocês veem que está crescendo a solicitação. Nós temos a ressonância aqui na cidade agora. Então, a gente vê a demanda que precisa. E faltam profissionais comprometidos, né, que fazem a diferença, que vai além do exame. Então, no meu último ano de faculdade, eu tive uma crise também de dor pélvica, eu fui no ginecologista, eu falei, estou com endometriose. Ele colheu vários exames e meu cortisol explodindo. E ele me perguntou, você está em alguma transição? Eu falei, estou terminando a faculdade, fazendo TCC, né, vou virar desempregada. E ele falou, calma, em janeiro você vai estar formada, tira uma semana de férias e volta, que o seu cortisol vai estar normal. É normal, gente, é normal essa insegurança, só que as coisas acontecem, igual o Eder falou, né, o pessoal falou, temos que agarrar as oportunidades que às vezes elas não batem duas vezes na mesma porta. Não. E a outra coisa, né, eu vejo muito a gente querendo se formar, arrumar um emprego na esquina de casa ganhando R$10.000 inicial, né, isso é o sonho de todo mundo. E às vezes não é assim, né? Muitas vezes não é assim. A gente tem que caminhar um pouquinho. Então, surgiu um emprego lá em Fortaleza, tem condição de ir? Vai, abraça. Seu salário dá para você se manter ali, para você criar experiência, toda experiência é válida. Se você conseguir, né, arrumar um emprego na esquina de casa com R$10.000 inicial, é maravilhoso. Mas oportunidades aparecem, às vezes a gente fica, né, colocando empecilhos. E às vezes nem precisa fazer todas as refeições, tá? Umas duas assim, café da manhã e almoço, meio janta também resolve. Um pouquinho mais pra frente, depois a gente começa a fazer todas. Mas no inicinho, umas duas só tá bom. E só complementando, não tenham medo de perguntar. Porque às vezes a gente entra em um trabalho, a gente fica, meu Deus, eu não lembro disso, eu não aprendi nessa metodologia, eu aprendi uma metodologia diferente. Então não tenham medo de chegar no superior de vocês, perguntar como eu posso fazer isso, tá? É muito melhor vocês tirarem uma dúvida do que acabar fazendo alguma coisa equivocada por medo. Então sempre, mesmo se vocês começarem de baixo, começarem de cima, tirem suas dúvidas, vão com calma, porque na faculdade vocês são preparados, mas no mercado de trabalho é onde vocês realmente vão criar aquela experiência, onde vocês realmente vão aprender e vão poder subir na vida. Falando aqui o que a Elaine falou, na verdade, quando eu terminei a faculdade, eu tinha muita dúvida, não sabia o que eu queria fazer da vida. E eu falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui conversar com o professor e falei para ele, olha, eu tenho vontade de ir para a área da estética, para a área da perícia e tenho vontade de ser professora. O que eu faço? E aí a gente teve uma longa conversa e ele falou, Rayane, 50% da sua fala é sobre estética. É a sua área estética. Você pode querer outras áreas, mas a sua paixão está voltada para a estética porque você só fala disso. Então, por mais que você tenha várias áreas na cabeça, tem uma área que você acaba se apaixonando e você sabe que aquela é a área que mais te chama. E falando sobre as oportunidades de ir embora, realmente é muito cômodo às vezes a gente estar aqui, ficar aqui perto às vezes dos nossos familiares, dos nossos pais. Mas a vida nos obriga a crescer e a sair. Eu agora estou indo embora e é muito difícil para mim ir embora. Muito difícil abandonar tudo e ir para uma cidade que eu não conheço ninguém, não conheço nada. Mas eu preciso correr atrás do meu sonho. Eu não posso simplesmente colocar o meu certificado dentro de uma gaveta. Na verdade, a gente não deve abandonar a oportunidade, né? Então, eu não sou um exemplo para falar de ficar, porque, né, acho que todo mundo sabe, eu migrei muito, né? E voltei para minha casa. Então, nada é definitivo. Eu saí daqui, fui para a faculdade em Botucatu. Saí de Botucatu, fui para o doutorado em Campinas. Saí de Campinas, fui para Dallas fazer estágio. Voltei para o Brasil, fui embora de novo para fazer o pós-doc. Casei e fui para o México, pós-doc nos Estados Unidos, casei e fui para o México, voltei para Campinas e agora eu estou aqui na minha casa de novo. Uma hora eu falei, gente, chega, tem meu filho, a Damantina tem a faculdade, o que eu vou fazer? Vou para a Damantina
vou para o ABC, na Unifesp, vou para Manaus, no Hemocentro. Falei, não, vou para Adamantina, uma vida calma, vou criar meu filho. Aí vocês veem, né, que assim, eu consegui uma vida super calma aqui, consigo, muita tranquilidade sempre, foi esse o meu objetivo, por isso eu voltei para casa, né? Mas a gente vai indo, o vento vai soprando e a gente vai indo. E quando a gente está em determinado lugar, a gente conhece outras pessoas, outras realidades. Então, o que a Raine falou, a gente tem que ir fazendo o nosso network, que eu falei para vocês. Falei, pessoal, vem escutar os outros biomédicos, vem escutar biomédico que não está na FAI, na vida acadêmica. Amanhã a gente vai ter outros profissionais que não são biomédicos também, não tem problema, né? A gente tem muitas... hoje o nosso foco é a biomedicina, mas a gente tem muitas outras carreiras que coincidem com a gente. Prestar atenção um pouquinho nessa experiência de vida e criar coragem. A gente sai da faculdade achando que a gente não sabe nada. A gente sabe, não é possível, alguma coisa fica, e a gente não pode ter jamais esse medo de aprender. Se eu não sei, eu vou virar e falar, nossa, isso eu não sei. Quantas vezes vocês me ouviram falando, nossa, isso eu não sei? Todos, eu duvido, que não tem um que nunca me ouviu falando, gente, isso eu não sei, o que você está falando? Eu tenho 44 anos, aí posso falar isso? Posso. Né? Já sou formada há um tempinho, tem tanta coisa, eu tenho essa consciência, tem tanta coisa que eu tenho para aprender com um profissional aqui de Adamantina, profissional ali de Lucélia, de São Paulo, da Europa. Quem cruzar na minha frente e eu ver que sabe mais, eu vou lá ficar pertinho e vou aprender. É isso que a gente faz. Quando a gente tem uma oportunidade, a gente agarra. Eu tenho uma proposta de emprego, eu vou e agarro. Eu vou me meter no vagas.com, biomedicina padrão, CRBM, o Conselho Federal, vou procurar a vaga. Se eu acho que dá, vai e faz. Hoje a gente tem um monte de vaga para residência, tá? Vai e faz. Ah, mas eu não vou passar. Alguém passa. Se você não passar esse ano, você já sabe como é, porque vai ser isso um pouquinho mais. Não é porque a gente está aqui em Adamantina, é interior? É interior. Mas a gente sai. Eu moro, nasci aqui, fiz faculdade aqui, mas eu saio e eu vou. E se eu quiser voltar? E daí eu volto. A gente vai para onde a gente quiser. O biomédico, aliás, todo mundo, né? A gente vai para onde a gente quiser. Se eu quiser voltar, eu volto. Se eu quiser ir mais para frente, eu vou. A gente é capaz. A gente só precisa acreditar e correr atrás. No colo não cai. Quando eu comecei a enviar meu currículo, eu conversava com muitas pessoas. As pessoas falavam assim, nossa, mas nenhum lugar me chama. Eu falava, mas quantos currículos você enviou? 10, 20? Gente, eu enviei mais de 300 currículos. Teve lugar que eu neguei, que a pessoa me ofereceu um salário mínimo para morar em uma cidade grande e eu neguei. Só que eu tive enormes oportunidades, fiz muitas entrevistas e eu enviei muitos currículos para chegar e decidir, olha, agora eu vou embora e vou para determinada clínica. Outra coisa também que eu acho importante é que quando a gente tem alguma oportunidade de estagiar, mesmo não remunerado, para a gente dar valor, porque às vezes é naquele estágio que você vai conhecer uma pessoa que vai te indicar. Meus empregos foram frutos dos meus estágios. E às vezes a gente está ali e a gente não está 100%, então dê o seu melhor, porque a pessoa está te observando. E um profissional costumava falar para mim, quando pedem indicação, os primeiros que vem na cabeça são os que eu não posso indicar, porque na prática você vê, né? Outra coisa também que eu presenciei muito, às vezes na teoria, né, fala, nossa, vou arrastado na teoria, chega no estágio, ela não dá um show. Gente, a teoria e a prática, elas se completam. Não adianta a gente ser 1000% na teoria, só que às vezes na prática não tem perfil. E alunos que às vezes estavam fazendo DI, na terceira vez, arrastado, chegava no estágio e se destacava, porque tinha o jogo de cintura ali da prática. Então, às vezes a gente desanima e fala, não, né, igual no meu caso, não, diagnóstico por imagem, meu Deus, foi muito difícil na teoria, mas na prática a teoria vai consolidando, né, nada como a rotina. Então, um conselho que eu dou também para vocês que estão, os que estão iniciando, os que estão se formando, estágios são muito valiosos. Às vezes a gente fala, não vou, né, não vou ganhar nada, está ganhando experiência, que é o mais importante, né? E o famoso network. Infelizmente,
infelizmente ou felizmente, né, as indicações contam muito ainda. Seu currículo é muito importante, mas uma indicação tem muito peso. Então, a gente tem muito ex-alunos da UnoOeste que foram fazer pós-graduação no Einstein, estão contratados, alunos que fizeram residência no Sírio estão contratados no Sírio, e vários que ficaram em São Paulo, né? Rede Fleury, DAS, eles contratam muito. Então, na parte de imagem, quem vai para São Paulo costuma ficar por lá mesmo, porque eles abraçam mesmo. Posso perguntar? Pode falar, Léo. No meu caso também foi bem parecido com o da Anne. Eu estava registrada, né? Mas era um lugar que eu só fazia coleta e, lógico, eu sabia que eu estava aprendendo muito ali, mas eu também sabia que eu não queria aquilo pro resto da minha vida, né? Eu estava me formando e eu queria fazer análise, que é o que eu realmente gosto. E quando eu saí, eu pedi para sair com o medo de depois não conseguir uma coisa tão fácil, né? Que a gente sabe que é muito difícil, de não ser rápido. O que eu ia fazer se eu ficasse muito tempo sem um emprego? Essa também era uma preocupação grande minha. Mas eu sempre fiz com muito amor, porque eu amo minha profissão. Então, quando eu já estava me recuperando da cirurgia, o dono do laboratório me ligou. E eu nem mandei currículo para ninguém. Me indicaram, porque falaram que eu tinha saído do laboratório, e logo eu já comecei a trabalhar com eles e estou até hoje, né? Agora como biomédica e na análise. E outra coisa também que eu aprendi muito é assim, quando a gente está no estágio, a gente faz muita coisa manual e a gente acha que a gente nunca vai usar aquilo na vida. Porque a gente acha que todos os laboratórios é tudo automatizado e mil maravilhas. E, gente, a gente aprende todo dia, porque cada laboratório tem um aparelho diferente e você tem que aprender tudo de novo como faz o básico, sabe? Então, assim, é todo dia um aprendizado novo e dê valor em cada pedacinho do estágio, que é maravilhoso. A minha pergunta é para a Anne, só que você até falou aqui mais ou menos agora na sua última fala. Em São Paulo, por exemplo, uma cidade maior, você acha que lá, para você se ingressar no mercado de trabalho, é importante uma boa indicação ou um bom currículo, tipo uma faculdade por trás, eles olham isso, ou os dois caminham juntos? Juntos. Lógico, a gente vai para São Paulo, dificilmente a gente vai ter algum conhecido, né? Então, falando assim, portas para pós-graduação. Hoje, o processo seletivo do Einstein é uma entrevista, na minha época era prova. Então, é como se fosse uma entrevista, e você faz, acho que a próprio cunho, se eu não me engano, falando da sua trajetória. Então, eles analisam muito também a parte ser humano hoje, né? Grandes centros, eles estão muito preocupados com a parte de humanização. Mas eu acredito que seja um conjunto. Como eu falei, currículo é importante, mas o que conta muito é o seu desempenho na entrevista. Eu sempre falei, não mintam. Tenho experiência só com função e posicionamento dentro da imagem. Fala isso na entrevista. Preciso de um treinamento no aparelho. Meu estágio, na minha faculdade, eu não aprendi programação. Porque você vai entrar, quando eu fui contratada, eu fiquei 3 meses em treinamento com os biomédicos da ressonância. Então eu fiquei colado no biomédico 3 meses aprendendo os protocolos dos lugares que eu iria trabalhar. E o primeiro dia que eu fiquei sozinha, eu falei, meu Deus, não sei nada. Eu já tinha 2 anos de estágio, 3 meses de treinamento, não sei nada. A gente sabe, né? A gente tenta se sabotar, mas depende muito, acho que tem muitas variantes na sua pergunta, né? Depende se você vai já para um trabalho, depende se você vai para uma pós. Porque eu posso te falar que as empresas de São Paulo, elas fazem muitas dinâmicas nas entrevistas de contratação, e o que manda muito nessas dinâmicas é você ter proatividade, né? Então, quem quer começar? Eu quero começar, era isso que eu fazia. E tem essa parte, tem entrevista com o psicólogo, uma orientação, né? Seja proativo, faça além do que você foi contratado e seja sincero. Preciso de um treinamento nisso, aquilo, eu acho que esse é sempre o melhor caminho.
Obrigado. Primeiramente, boa noite, tá? Minha pergunta vai ser dirigida às nossas biomédicas que se formaram recentemente. Como foi essa experiência para vocês? Acabar de se formar e ingressar no mercado de trabalho. Vocês ficaram nervosas? Vocês tiveram branco ali na hora? Teve situação que vocês não sabiam o que fazer? Como que foi? Olha, no meu caso, eu só sabia fazer coleta. Era a experiência que eu tinha, né? E as do estágio. Só que, como eu falei, eu cheguei para trabalhar nesse laboratório que eu tô e era aparelhos completamente diferentes do que a gente tinha no estágio. Então, a gente tem que ser 100% sincero, como a Anne disse, e falar, gente, eu não sei mexer nesse aparelho, né? Lógico, tem 80% das coisas que a gente vê no estágio, a gente vai fazer no dia a dia, né? Principalmente as coisas mais manuais, como urina, a parasitologia, né? A microbiologia, todas essas partes. Mas partes mais automatizadas varia muito de um laboratório para outro. Então a gente também tem que ser sincero e falar que a gente não sabe mexer mesmo, né? E isso eu percebo, pelo menos na minha experiência, que eles gostam, sabe? Quando você fala, eu preciso aprender isso, eu quero aprender isso. É muito importante você sempre estar em movimento e querendo aprender, sempre buscar evoluir, mostrar interesse, porque o que eu mais vejo, principalmente em estagiários que passaram com a gente, é essa de, às vezes, tá fazendo biomedicina por alguma habilitação específica e acaba tendo que passar por um estágio que às vezes não queria muito e simplesmente fazer por obrigação, sabe? Mas se você tá ali, eu acho que você tem que se dedicar, mostra interesse, que às vezes você acaba gostando de alguma área e você pode se destacar até financeiramente nisso. Oi. Muito do que eu ia falar é basicamente o que a Ana disse. Quando eu entrei no laboratório, eu não me lembro certinho se eu já tinha começado os estágios, mas eu acho que não. Ou se tinha começado foi bem nas primeiras semanas. Mas eu não sabia nem coletar, porque eu tinha tido 2 aulas muito espaçadas durante a pandemia, que tipo assim, era uma aula a cada 3 meses, e foi caótica as aulas práticas de coleta, né? E aí conciliou com o estágio, né, que daí já é bem mais diferente, só que você entra num lugar, eu entrei no momento do pico da dengue, e o laboratório atendia outras cidades, e as pessoas não tinham muito tempo de me ensinar, porque estava uma loucura, mas eu ficava ali, tipo, em cima, ficava fuçando, e quando tinha um tempo eu tirava dúvida. Então, é muito de você querer, porque é muito fácil você estar num lugar que você não se esforçou, aí aconteceu, talvez um pouco mais devagar, mas aconteceu meio levando nas coxas. Mas é muito melhor quando você vê que você se esforçou e você chegou onde você está por mérito seu, entendeu? Você foi, você tirou dúvidas, igual eu sempre ficava perguntando e tal, e tudo, às vezes coisas que eu via na faculdade, eu ia lá, perguntava de novo, até eu entender, porque é um pouco difícil quando você vê num lugar, aí você olha no outro, aí é meio diferente, você fala, não, mas como assim? Então você tem que aprender o máximo que você vai ter de oportunidade. Eu falo assim, igual para quem está se formando, a gente às vezes tem um sonho, só que talvez a nossa condição, a gente tem que ser um pouco realista, que às vezes a nossa condição não permite que a gente vai fazer aquilo que a gente almeja tanto. Por exemplo, eu queria muito ir para a parte de genética, só que eu não tinha condição de viver em outro lugar e, sabe, tipo, como que eu ia me manter nesse lugar, como que eu ia pagar uma pós, como que eu ia, entendeu?
E daí eu fui e falei assim, cara, ao invés de ficar me matando, né, me cobrando, eu deveria ter feito isso, por que eu não vivo 100% a oportunidade que eu tive na minha cidade? Entendeu? Então foi isso que eu fiz. Eu vivi 100% tudo que eu estava aprendendo. Não foi do dia para a noite, né? Demorou um tempinho para você começar a pegar a rotina, igual eu tinha falado. Estava numa situação muito corrida, muito complicada, mas eu fui tendo paciência. Tive paciência comigo também, porque você, igual a Aline falou, você sabe de alguma coisa, mas às vezes você fala assim, putz, aprendi meio diferente, será que eu faço do jeito que eu aprendi? Então, não, tira a sua dúvida, esclarece o que você está vendo, né, para você entender realmente. Vai chegar no momento, igual hoje eu olho para trás e falo assim, gente, como que eu tinha essa dúvida? Uma coisa tão simples. E eu achava que era um bicho de 7 cabeças. E igual, comigo aconteceu de que eu estava aprendendo, eu já tinha me formado, mas foi em dezembro. Surgiu, eu não lembro bem o que aconteceu ali. Estava precisando de um responsável para ficar no Natal, no laboratório. E não tinha ninguém para ficar de responsável. E eu fiquei sem esperar que eu ia ficar. E daí você se sente tão assim, bem, de ver que você conseguiu, sabe? Não sei, é igual a Ana falou, aproveitar todas as oportunidades. E você não ter medo de ir lá e fazer. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm medo de responsabilidade. Não tem como você querer vencer na vida sem ter medo de assumir responsabilidades. Porque a biomedicina, independente da área que você vai atuar, você tem que ser uma pessoa responsável. Porque na maioria das vezes você vai estar lidando com a vida de uma pessoa. Então, como que você vai ficar com medo de assumir uma responsabilidade? Para você não ter esse medo, você precisa estar preparado. Então, por isso que quem vai começar a fazer os estágios, começa ali do básico, você vai ver que vai ficando difícil, vai ficando complicado. Mas, cara, você tem que passar por aquilo. É muito difícil. Meu último ano foi super caótico. Eu tive uns problemas de saúde que eu não sabia que eu tinha, que eu desenvolvi no último ano. Mas já deu tudo certo. Mas é isso, gente. Não é fácil. E também não é porque você teve uma oportunidade em um lugar que você tem que se acomodar com aquilo, você tem que sempre estar buscando ser uma pessoa melhor. E se você não vai ser uma pessoa melhor, sei lá, na área que você quer, seja naquilo que você está tendo, né, naquele momento. E é isso. Uma coisa muito importante é isso, a gente faz o que a gente pode agora. Não significa que amanhã você não vai poder fazer aquele que é o seu sonho. Hoje, a Melissa está sendo a melhor profissional, a melhor biomédica que ela pode no laboratório. Não significa que daqui 2, 3, 5 anos é muito pouco. Você fala, nossa, 5 anos é porque eu fiquei na faculdade. É pouco. 5 anos é pouco. É pouco. Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 anos. O importante é o que a Melissa falou, a Ana falou, a Herbert falou, a Lara falou, eu falei, o Éder falou, a Anne falou, a Rayane falou. Sempre faz com responsabilidade. Confia em vocês, tá? Confia. Eu vou fazer isso porque eu sei. Se eu não sei, eu estudo ou eu pergunto como faz. Ninguém sabe tudo e ninguém vai morrer sabendo tudo. A gente sempre vai aprender. Nada é 100% estável. A vida, ela muda, o vento sopra para um lado, para outro. Só mantenha uma coisa: responsabilidade e honestidade. Se eu não sei, eu não sei. Se eu sei, eu sei. Isso, não sei, é muito particular, mas para mim sempre funcionou. Então, algumas épocas a gente tem que fazer só 2 refeições? Tem. Outras épocas a gente pode ir algumas vezes almoçar, jantar no japonês, não sei aonde, fazer alguma coisa, viajar dentro do país, fora, no Nordeste, no Sul. De repente, a gente tem que passar a almoçar 2 vezes de novo? Só comer 2 refeições? Também. A gente vai indo. Só que o que não é perdido é o quê? A experiência, o conhecimento. E as pessoas que a gente conhece pelo caminho, tá? Sempre falei pra vocês, não briga com o amiguinho na sala de aula.
tá? Não briga, não fica inimiga do amiguinho da sala de aula. Porque até hoje, eu tenho um grupo da 35ª de Ciências Biológicas Modalidade Médica de Botucatu. E até hoje, eles mandam, tem uma vaga de emprego aqui no Genoma, não sei de onde. Alguns alunos eu já mandei as vagas de emprego. Falei, tem uma vaga de emprego aqui, o outro está ali, agora o fulano está no congresso. Outros aqui no interior, eu tenho uma amiga no Oeste, estudou comigo. Então, assim, seja honesto, sempre estude, tá? Não delegue. Não delegue nem o seu mérito, o mérito é teu, ele é teu. Se a culpa é tua, ela é tua também. Então, assuma a responsabilidade. Deu certo? Ótimo, o mérito é todo meu. Deu errado? A culpa é minha, eu vou ver o que eu posso fazer para consertar, tá? A gente erra o tempo todo e a gente acerta o tempo todo. Melhor tentar acertar mais do que errar. Aline, eu vou pedir licença para encerrar por conta do tempo aqui dos nossos alunos, até porque eu gostaria de fazer uma pequena homenagem para os nossos convidados. E para fazer essa homenagem, eu queria apresentar para todos aqui aqueles que nos ajudaram durante essas semanas, longas semanas de preparação, a chegarmos até aqui. Então eu queria destacar aqui a nossa comissão organizadora, o Léo, a Cecília, cadê o Arthur, cadê o Cadu, a Anne, cadê a Anne? E a Ana Beatriz, a Anne e a Lívia, não sei onde estão as meninas aí. A Lara também participou com a gente. A Lara está em todas, né, Lara? Eu mando mensagem o dia inteiro para a Lara, né? E à noite também, né, Lara? Então eu queria chamar o pessoal da comissão aqui para entregar um presentinho para os nossos convidados e agradecer mais uma vez a presença de todos. Se nós pudéssemos, ficaríamos mais aqui conversando, porque assunto nós teremos, né? E a experiência de vocês é incrível, a forma como vocês contaram, toda essa jornada acadêmica e profissional, ela é extremamente importante para os nossos meninos, porque eles estão precisando, desde os meninos que estão se formando esse ano, até os que estão começando agora, né? Eles precisam desse norte, eles precisam dessa conversa. Sintam-se convidados para voltar no próximo café, né, Aline? A Aline vai ter o prazer de recebê-los aqui no próximo café. Quem sabe a gente não marca um almoço, uma janta, um churrasco? Nossa, olha lá, tá vendo? Network é tudo, gente. Só para encerrar, eu quero agradecer o convite, também quero me disponibilizar para quem quiser, né? A Ana tem meu contato. Quem quiser algum norte na área de imagem, eu estou sempre à disposição, que eu puder ajudar. E podem me chamar no WhatsApp, no Instagram, que assim que eu puder eu respondo, tá? Se eu puder acrescentar em algo. Agora que a gente conheceu a Anne, agora que nós conhecemos a Anne, eu disse para ela que nós não vamos desgrudar. Então, dia 3 de dezembro, ela estará aqui nas bancas de TCC da Biomedicina. Então... Não vai supor, não é, ó. Tchan, 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 tchan. Banca de quem será, hein? Quem paga mais? Quem paga mais? Quem quiser conversar mais um pouquinho com a Anne, esteja aqui no auditório, dia 3 de dezembro, às 7h20, ok? Vamos tirar uma foto, comissão, com os convidados? Vamos tirar uma foto. Pessoal, eu estou com os QR Codes aqui, eu vou entregar para o professor Daniel, para a professora Regina, e vou ficar com um aqui também na minha mão, tá? Para vocês fazerem a leitura.